tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos iniciando um trimestre, começamos a primeira lição no domingo passado, né? E o tema do nosso trimestre é sabedoria para viver bem. Durante todo esse trimestre nós vamos falar de sabedoria, de pessoas que foram sábias em algum momento. Mas vamos fazer uma oração antes? Vamos lá? Quando a gente ora, a gente está conversando com Deus. Disso vocês já sabem, não é? Quando a gente ora, a gente fala, conversa com Jesus. Porque só Ele pode todas as coisas e tudo que a gente precisa pedir, falar para Ele, não é? Isso é oração. Vamos só cantar uma canção antes de orarmos? Olha só. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Então quando a gente fala com Jesus, tudo fica bem. Vamos orar? Querido Jesus, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade que eu tenho de aprender a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor entre no meu coração, no meu entendimento, para que eu possa aprender e compreender a Tua Palavra, para eu guardá-la no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. O título da nossa lição hoje diz assim, sábio na aprendizagem. Nós vamos falar de uma pessoa que foi muito sábia. Mas o que é sabedoria? Vocês sabem o que é ser sábio? O que é ter sabedoria? Sabedoria é saber fazer a coisa certa. E da onde que vem essa sabedoria? Quem é que nos ajuda e nos ensina a fazer a coisa certa? É Deus. A palavra de Deus diz assim, olha, se vocês precisam de sabedoria, é só me pedir. Então, quando você achar que você não está sabendo fazer a coisa certa, peça sabedoria para Deus, tá bom? E olha só, durante esse trimestre, nós vamos falar o tempo inteiro de sabedoria e sempre vai ter uma palavra. Lembra que a tia Gisele falou na semana passada que nós vamos preencher uma árvore com alguns frutos? Na semana passada, o fruto foi obediência. Durante essa semana, o fruto é temor. Temor. O que é temor? Sabe o que é temor? Quando você teme a Deus, você ama a Deus. Quando você teme a Deus, você respeita a Deus. Quando você teme a Deus, você confia em Deus. E quando você teme a Deus, você está o tempo inteiro se arrependendo dos seus pecados. Porque eu e você, a gente peca o tempo todo, mas nós precisamos estar sempre atento. Se eu pequei, se eu fiz algo errado, eu preciso de arrepender. Porque quando eu arrependo, eu estou temendo a Deus. Por que eu me arrependo? Porque eu sei que o pecado me afasta de Deus e eu não posso continuar fazendo as coisas erradas e continuar fazendo. Eu preciso me arrepender para que Jesus perdoe os meus pecados. Vocês lembram que Jesus, ele morreu lá na cruz do Calvário, derramou o sangue dele para que eu e você pudéssemos ter o perdão do Senhor, para que nós pudéssemos também ter a salvação, um dia morar com Ele lá no céu. E isso que Jesus fez foi algo mais maravilhoso que alguém já pudesse fazer nesse mundo, que foi morrer pelos nossos pecados. Por isso, crianças, que nós devemos temer ao Senhor, porque quando eu temo ao Senhor, todas as vezes que eu errar, que eu pecar, eu vou me arrepender e assim eu terei o perdão do Senhor. Que maravilha, não é? Jesus morreu, derramou sangue, mas ele ressuscitou e ele está vivo. Ele está aí pertinho de você e pertinho de mim, todas as vezes que nós precisarmos dele.
que nós nos arrependermos, Ele está pronto para perdoar o nosso pecado. Então a palavra de hoje é temor. Sabe por que temor? Porque a Bíblia diz que não tem como a gente ser sábio se a gente não temer a Deus. Olha só, olha o que diz o versículo para memorizar dessa semana. Está lá em Provérbios 1, capítulo 1, o versículo 7, a parte A. Diz assim: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Não tem como eu ser sábia, eu ter sabedoria, se eu não temo a Deus, se eu não tenho respeito por Deus, se eu não confio em Deus, se eu não amo a Deus. Então, temor a Deus é obedecer, ouvir os seus ensinamentos, respeitar, é confiar, é amar a Deus. Tudo isso é temer a Deus. E quando eu temo a Deus, logo eu tenho sabedoria. Olha que coisa maravilhosa, não é? Vocês entenderam? Então coloque isso aí, criança, na sua cabecinha, que desça para o seu coração. Nós devemos temer a Deus e seguir todos os seus ensinamentos e obedecer os ensinamentos da palavra de Deus. Só assim nós seremos sábios, pessoas sábias, só assim nós teremos sabedoria. Crianças, hoje nós vamos falar de uma pessoa que teve muita sabedoria. E eu queria te fazer uma pergunta antes. Imagine aí, criança, aonde você está. Se Deus falasse com você agora e falasse assim: peça qualquer coisa que você quiser, o que você iria pedir? Será o que você queria muito agora que Deus falasse assim: olha, pode me pedir que eu te dou? O que você iria pedir? Será que era uma boneca? Ou um carrinho muito lindo? Será que uma casa, um carro? O quê? O que, criança? Imagina aí, o que você pediria para Deus? Sabe por que eu estou te fazendo essa pergunta? Uma certa vez, crianças, o rei Salomão teve essa oportunidade de responder exatamente essa pergunta para Deus. Deus chegou para Salomão e falou assim: Salomão, pode me pedir o que você quiser que eu te dou. Olha que oportunidade, ele era o rei de Israel. E Deus falou com ele: vai, Salomão, peça para mim o que você quiser. Salomão pensou bem. Sabe o que Salomão respondeu para Deus? Senhor, eu quero sabedoria. Olha só, crianças, como Salomão foi inteligente. Ele pediu sabedoria para Deus, porque ele sabia que se ele tivesse sabedoria, ele conseguiria conquistar muitas e muitas e muitas coisas. Ele foi muito inteligente, não foi? E Deus deu muita sabedoria para Salomão. O rei Salomão foi considerado o homem mais sábio de toda a história. Olha que maravilha, sabe? Crianças, o rei Salomão uma vez precisou resolver uma causa e penso tanto que foi difícil. Vamos lá, me acompanhe. Chegou para Salomão duas mulheres brigando. As mulheres estavam brigando diante do rei. E elas brigavam. Esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho é meu. E brigando, e o rei não estava entendendo nada. E as mulheres brigando, dizendo que um filho era dela, que o filho era dela. Sabe o que aconteceu? Elas estavam dormindo. E enquanto cada uma tinha uma criança, um filho. Enquanto elas dormiam, um filho de uma das mulheres morreu. E aí a mulher que perdeu o filho, a mulher que o filho morreu, percebeu que o filho dela estava morto e ficou desesperada. Sabe o que ela fez? Ela foi lá, pegou o filho vivo da outra mulher, colocou no lugar dela e pegou o morto dela e colocou no lugar da mulher. Só que a mulher sabia quem era o filho dela.
E aí, quando a mulher acordou, que viu que o filho dela estava morto, mas não estava morto porque o filho não era dela, era da outra. E começaram uma briga e levaram essas duas mulheres diante do rei. E aí elas brigavam, o filho é meu, o filho é meu. Oh, rei, enquanto eu estava dormindo, ela tomou meu filho e tal. Como que Salomão ia saber resolver isso? Como que Salomão iria saber de quem era de verdade o filho? Ele não conhecia aquelas mulheres nem os filhos. Sabe o que ele fez, criança? Ele falou assim, soldado, traga aí uma espada. Pega o filho aí, o filho que tá vivo. Coloque ele de cabeça para baixo. Pega a espada e parte ele no meio. E dá um pedaço para cada uma dessas mulheres. Como assim? De repente, a verdadeira mãe falou, não, meu rei, por favor, não faça isso. Pode pegar o meu filho e entregar para ela. Olha que inteligência, crianças. Ele sabia que a verdadeira mãe não ia deixar o filho morrer. Sabe aí? Ele descobriu de quem era o filho verdadeiro. E aí ele pegou o filho verdadeiro e entregou para a mãe verdadeira. Que inteligência! Sabe quem deu essa sabedoria para Salomão? Foi Deus, porque ele pediu para Deus. Crianças, nós precisamos também ter sabedoria. Quando que nós vamos ter sabedoria? Quando a gente obedecer a palavra do Senhor. Assim como Salomão teve sabedoria, nós também podemos pedir para Deus e Ele nos dá. Salomão, ele escreveu a maioria do livro de Provérbios. O livro de Provérbios nos traz orientação, conselhos para que nós possamos viver bem. São conselhos de uma pessoa sábia, de uma pessoa que foi inspirada por Deus, que foi conhecida por Deus, que sabia examinar a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, que foi Salomão. Salomão deixou muitos conselhos para nós no livro de Provérbios. Ele deixou conselhos, crianças, para que, quando ele escreveu o livro de Provérbios, Deus o inspirou e ele deixou conselhos para mim, para você. Ele deixou conselhos para que você pudesse obedecer o seu papai e a sua mamãe. Ele deixou conselhos também para que os seus pais saibam tratar os seus filhos. Ele deixou conselho para todas as pessoas viverem bem e terem sabedoria, assim como ele teve. Que coisa maravilhosa, não é, crianças? E quando nós seguimos esse conselho e tememos ao Senhor, nós temos sabedoria e nós vamos só crescendo na presença de Deus. Tem uma canção que diz assim, ó: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Olha só. Quem não ore, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ore, a Bíblia não lê, diminuirá. É por isso que eu e você precisa ler a Bíblia e estar sempre conversando, fazendo orações ao Senhor, porque assim nós vamos ser pessoas sábias, nós vamos ter sabedoria e vamos sempre temer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, crianças. Vamos orar para terminar essa aula? Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade que eu tive em aprender um pouco mais da Tua Palavra. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha me dar sabedoria e inteligência para que cada dia mais e mais eu venha obedecer ao Senhor, eu venha te amar,
eu venha temer ao Senhor para que eu possa ser uma pessoa sábia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida, querida criança. Receba aí o meu beijo e o meu abraço.